Olá! Estamos novamente juntos, eu, você e eu, para a gente dar mais um passo, né, na nossa viagem pela gramática da língua portuguesa. É uma viagem mesmo, não é? Concorda comigo? É uma viagem porque a gente está tentando desmistificar. De repente, para aprender português, um aluno uma vez disse a mim, para aprender português eu preciso de um psicólogo, porque eu tenho que perder o medo. Não precisa nada disso. É tranquilo, não é fácil. Não vou ser mentirosa, não é fácil, é uma das línguas mais difíceis do mundo, não é? Mas é tranquilo. A partir do momento que você pensa assim, eu vou aprender, acabou. Não há problema que você não consiga resolver. Não há desafio que você não consiga passar por ele. Concorda comigo? Esse daqui é mais um, não é? É uma matéria que se você sozinho tentar abrir um livro, sair, você vai ficar meio doido, meia doida, não é não? O que é que a gente precisa? Paciência, cientificidade. Por que é ciência? Tudo bem? Então vamos dar sequência ao nosso estudo sobre pronomes. Uma aula anterior, nós falamos sobre a função, sobre a classificação, né? Sobre o objetivo que tem essa classe gramatical chamada pronome no momento de comunicação. Hoje, nós vamos trabalhar o uso dos pronomes pessoais. Tudo bem? Nós vimos que o pronome pessoal é aquele que se dirige diretamente às pessoas do discurso. Pessoas do discurso, ou seja, pessoas que se envolvem na comunicação. Você é uma pessoa do discurso, ele é uma pessoa do discurso. Tudo bem? Eu, tu, ele, o, ali, eles são os pronomes que fazem referência às pessoas. As formas eu e tu, aqui é uma dica. Não podem vir precedidas de preposição. Não existe para eu. Ai, professora, você empresta o livro para mim? Você empresta o livro para eu? Não dá, né? Você nunca, a partir do momento que eu tenho... esses dias eu ouvi, não há mais nada entre eu e você. Pensa comigo. O entre não é preposição. Então, depois dele não pode ter o eu. Olha lá. Não há segredos entre mim e ti. A preposição apareceu, pronome oblíquo, não esquece? Chegaram duas encomendas para eu, credo. Chegaram duas encomendas para mim. Então, primeira dica dessa aula, os pronomes eu e tu não vêm preposicionados. Acabou. Aí tem uma observação. Depois da palavra até, indicando direção, até lá, até mim, você chegou até mim, usa-se mim e ti. Então vai. Os condôminos dirigiram-se, eles dirigiram-se direção, até quem? Até mim. Olha lá, porque está indicando o que é mesmo? Direção. Porém, quando ele indica inclusão, os condôminos dirigiram-se até mim, direção, e solicitaram que, inclusive, eu pressionasse o síndico. Não é? Esse até não é sinônimo de inclusive? Então vamos arrumar o nosso texto? Os condôminos dirigiram-se até mim e solicitaram que até eu pressionasse. É um dos casos especiais do pronome. Agora, se você pensar bem, ele está funcionando como sujeito de pressionar. Quem é que vai pressionar? Eu. Então não podia ser o mim mesmo, não é? Porque se eu dissesse assim, até mim pressionasse, me impressiona, mim não ser índio.
Lembra da sua professorinha dizendo isso? Mim não faz nada. Mim não lê, mim não gosta, mim não compra, mim nunca. Eu leio, mim não. Eu pressiono, mim não. Tudo bem? É só gravar que o pronome mim, como pronome oblíquo, ele não tem essa atitude de praticar a ação indicada pelo verbo. Agora, nós vamos pegar os oblíquos e vamos ver quando usar parceiros de trabalho. Eu vou precisar agora de um pré-requisito. Bem simples, de forma bem rápida, porque não é esse o cunho da nossa aula. Mas você se lembra de uma matéria que você começou a trabalhar, sabe quando? 7º ano do ensino fundamental, antiga 6ª série, ó. Não faz muito tempo para você não, tenho certeza. Não, logo ontem, né? Você começou no 7º ano, antiga 6ª série, revisou no 8º, revisou no 1º, revisou no final do 2º e buscou no 3º novamente, que é a transitividade do meu verbo. Ah, não, professora, eu vou desligar o vídeo, eu nunca aprendi isso. Calma, 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 calma. Nós não podemos desistir. Desistir nunca. Nós vamos fechar uma prova de português. É isso que eu quero de você, é essa a resposta. Eu vou fechar a prova de português. Então, vem. Não existe notícia sem verbo. Acontece que alguns verbos... E qual é o objetivo primeiro de uma notícia? Chegar até o meu ouvinte. Eu tenho que fazer com que a notícia que eu estou falando, que eu estou propagando, que eu estou exalando, chegue até ele de forma completa. Então, se eu chegar para você e dizer assim, oi, eu comprei. Você vai ficar esperando o final, não vai? Porque quem compra, compra algo. A minha notícia não chegou até você de forma completa. Percebe? Se eu disser assim, hoje, para essa aula, eu necessito. E aí, né? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Ou seja, o verbo tem que caminhar até o seu complemento. Caminhar semanticamente, porque o verbo não tem perninha, né, parceiro? Mas ele vai caminhar semanticamente. Esse fato dele sair do lugar dele, chegar até o complemento, se chama, como é que é? Transitividade. Que é sinônimo, que é uma palavra sinônima não, mas derivada de trânsito. Então vamos bem simples, porque a nossa aula não é sobre isso, ok? Mas eu preciso disso para chegar lá. Bora. Se eu disser assim, olha, o povo exigiu atitudes. Vamos imaginar que esse excerto esteja dentro de uma notícia, né? Aconteceu um problema lá em São Paulo, o povo foi às ruas e exigiu atitudes. Então vamos pensar gramática agora, junto comigo. É uma notícia? Sim, é uma notícia. O que é que eu estou noticiando? Que o povo, alguém exigiu alguma coisa. Acabou. A notícia, ela centraliza-se numa forma verbal. Olha lá, esse é o importante. Houve uma exigência, ponto. O núcleo da minha oração. Mas isso é depois. Vamos. Para eu pensar verbo, eu tenho que pensar que alguém praticou essa ação verbal. Porque eu não posso chegar aqui e quando falar, foi. Mas você vai dizer, professor, o que foi? Quem foi? Lembre-se, o objetivo de toda oração, frase, o período é passar a comunicação completa. Completa. Então vamos. Para eu passar essa comunicação e você entender, eu tenho que citar quem exigiu. Está aqui. Quem foi que exigiu alguma coisa? O povo. Simples assim.
Se a minha notícia parasse aqui, ela parou ali. A minha notícia foi: o povo exigiu. Oh, o povo exigiu. A primeira pergunta que eu ia ouvir é: exigiu o quê? Você concorda comigo? Por que que isso ia acontecer? Porque o verbo exigir, por si só, ele não passa, ele não transmite o sentido completo da minha oração. Ele necessita sair daqui, transitar até o seu alvo semântico, o seu complemento. Olha lá, para que ele tenha sentido. Quem exige, exige alguma coisa. Exigiu atitudes. Tá acompanhando? Então vamos lá. Agora vamos olhar uma outra situação. Imagina que na mesma notícia diga assim: o povo discordou do documento entregue. Olha lá, esse pedaço é o que me importa. Novamente eu tenho uma notícia centrada numa forma verbal. Olha lá. Novamente ele aparece. Se eu tenho uma notícia, eu tenho que especificar quem, né? Sobre quem é a minha notícia? O povo. O que fez esse quem, esse alguém? O povo. Fala para eu ouvir. O povo. Isso, o povo discordou. Parei. Imagine esse ponto final que nós jogamos aqui, aqui também. Vai. O verbo exigir nessa notícia e o verbo discordar nesta notícia necessitam atingir semanticamente, semântica é sentido, ok? Atingir semanticamente o seu alvo, o seu complemento, porque senão eles ficam vazios no sistema de comunicação. Quem exige? Isso, exige algo. E quem discorda de algo. Concorda? Ele chegou até aqui. Aí vem o que nós aprendemos lá no 7º ano. Quando esses verbos precisam chegar até o seu complemento, eles vão se chamar verbos transitivos. Logo, logo, terá uma aula sobre transitividade, regência verbal. Agora eu preciso para ir para lá. Esses transitivos possuem duas maneiras de transitar até o seu complemento. Que maneiras são essas? Vem. Ou ele transita, perceba essa linha, direto, ó. Tá vendo? Essa daqui não fez uma barriguinha? Ela não foi direta. Ela, para chegar ali, ela passou por uma classe gramatical chamada preposição. Quando isso acontece, quer dizer que ele não transitou direto. Verbo transitivo, indireto. Ai, quando ele transita sem preposição, transitivo, direto. Lembrou? Lembrou? Essa é o comecinho, né? Comecinho do comecinho do comecinho começado. É o começo, é o início. Nós vamos ver várias nuances desses complementos. Nós vamos analisar. O importante é isso. E o que tem isso a ver com pronome? Vamos lembrar? Qual é a função do pronome oblíquo mesmo? Ser complemento. Complemento. Olha aqui, isso é um complemento do verbo. Esse é um complemento do verbo. Tá vendo? E como complemento, eu vou ter que entender que, vamos para a imagem. Os pronomes o, a, os e as são usados como, lê para eu ouvir, isso, como objeto direto. Complementos que não exigem preposição. Então, volta para cá. Imagine, não sei por que cargas d'água, mas imagine, que a palavra atitudes já foi citada anteriormente no meu texto.
As atitudes foram tomadas, ponto. O povo exigiu as atitudes. Não, eu não posso repetir. Quais são os pronomes que vão ligar-se a essa transitividade direta mesmo? O a. Então vem. As atitudes foram tomadas, vírgula. O povo as exigiu. Olha que chique ficou o meu texto. Esse as, retomando atitudes, tá vendo? Porque a função de um pronome é retomar. E eu usei de forma bem bacana, porque quando o verbo for transitivo direto, quais são os pronomes que eu vou usar para retomar um termo anterior? O e a e os seus plurais. Vamos usá-la aqui também? O povo discordou do documento. Discordou a, discordou o. Tá vendo como não dá? Por que não se encaixa o o e o a aqui? Porque o verbo é transitivo. Como é que é? Transitivo indireto. Tá tudo bem? Então vamos lá. Bom, acho que a vontade de ser militar mesmo já existia em mim desde quando eu era criança. Porque eu sempre vi meu pai como uma figura de respeito. Eu tinha a figura das carreiras policiais em si, eu tinha muita admiração. Só que eu não sabia se isso era pra mim. Então meu irmão, que já era do SINV, que é o Serviço de Interesse Militar Voluntário, ele falou para eu entrar, porque tinha abrido uma nova turma, uma nova prova para você entrar no SINV. Foi aí que eu fiz a prova, em 2015, e entrei no SINV. Eu estava com 18 anos ainda. Fiquei 4 meses no curso de formação e foram os melhores 4 meses da minha vida. Foi aí que eu descobri o que eu queria de verdade. O trovão abalou a cidade. Se a expressão a cidade já tivesse sido dita antes, o texto ficaria assim: o trovão abalou-a. Pegou? Sabe aquele trovão, sabe aquela cidade que teve problema na infraestrutura? Pois é, o trovão abalou-a. Chique, não fica? Resolvi os exercícios. Martinha, sabe aqueles exercícios que você pediu? Eu os resolvi. Olha lá. Eu os entreguei, resolvi os exercícios. Resolvi algo. Tá vendo? Resolvi os. Entreguei o livro ao professor. O que foi que eu entreguei? Entreguei-o ao professor. Gente, o pronome evita a repetição. Concorda? Além de deixar o texto muito mais bonito, né? Agora, a maioria das pessoas com as quais eu convivo, porque são os meus alunos, os meus adolescentes, que assim eu chamo, eu trabalho com adolescentes, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, os que vão fazer Enem, eu escuto muito assim: professora, sabe aqueles exercícios que você pediu? Resolvi eles ontem. Quando eles falam comigo, eu faço assim, eles já falam: ai, falei errado. Lógico, novamente, explicando que na oralidade pode. Por que que eu faço isso com os meninos na sala de aula? Porque eles estão em momento de aprendizagem. E se eu aceitar, eu resolvi eles ontem, eles vão achar que eles podem escrever assim, concorda? Não é? Então, eu sempre dou uns tiquezinho nervoso. Eles brincam comigo, eles falam: a hora que a Martinha tem uns tique nervoso, alguma coisa eu fiz errado. Então, vamos. Eu resolvi os exercícios. Mas eu não posso repetir exercício. Então, eu vou dizer que eu, resolvi os. Tudo bem? Vá. E o no e o na, professora? Eu já vi muito isso. Compraram na. Construíram no. É o mesmo o iá. Acontece que quando o verbo termina em som nasal, olha lá, eu não vou colocar apenas o pronome, eu vou fazer uma contração. A preposição em, mas o pronome novo, ou vou criar um no aqui. Você quer ver? Encontraram o livro. Quem encontra, encontra algo. Verbo transitivo, direto. Então eu preciso usar o iá. Mas eu não posso dizer encontraram o. Pensa, encontraram o. Fica feio, não fica? Então o vai virar no. Olha lá. Ele
se altera um pouco em sua estrutura, né? Para dar uma sonoridade melhor ao meu texto. Propõe as referências. Quem propõe? Propõe algo. Então eu vou dizer propõe-nas. Então vamos lá. Os pronomes o e a, às vezes, se transformam em no e na. Por quê? Porque quando ligados a verbos transitivos diretos. E eu perceber que esses verbos transitivos diretos terminam em som nasal. Olha aqui, ó. Pronto, eu vou usar no e na. Então vamos lá. Vamos continuar. Observe. Observe. Usa-se o lhe quando o verbo volta para cá, for transitivo indireto. O lhe só para verbo transitivo indireto. Ainda tem um detalhe, hein? Esse complemento tem que ser uma pessoa. Pessoa. Aqui não posso. Entregou-lhe. Ora lá. Não é? Porque o complemento que eu vou usar o lhe tem que ser uma pessoa. Então vem cá. Entreguei-lhe o meu livro. Eu entreguei a ele. Tá vendo? Ofereci-lhe carona. Eu ofereci a alguém. Foi? O lhe só para a pessoa. E quando ele substituir a expressão, a alguém. Vem. Usa-se lhe quando o verbo exigir a preposição a e sempre que se referir a uma pessoa. Tranquilo? Obedeço ao chefe. Se eu tiver que tirar a palavra chefe do meu texto, porque ele já surgiu antes. Eu não posso dizer obedeço o, porque o só para transitivo direto. E quem obedece, obedece a alguém. A preposição, ele transita de forma indireta. Então vai ficar obedeço-lhe. Usa-se o lhe também quando indicar posse. Ouvir-lhe a voz. A voz de quem? Dele. Sempre que você puder substituir. Olha lá. Roubara-lhe o livro. Roubara o livro dele. São as funções do lhe que depois na sintaxe nós vamos classificar. Mas agora nós temos que trabalhar uso. O, a, no, na são usados para complementos diretos. Lhe para complementos indiretos. Eu tenho certeza que cada vez que eu digo uma frase aqui, você tende a questionar, por exemplo, eu entreguei a. Você pensa, professora, por que não pode ser eu a entreguei? Numa redação, num concurso público, você pode dizer que o povo o recebeu, ou o povo recebeu o. Como será, né? O que é que isso acontece? Por que isso acontece? Porque o pronome, ele possui posições distintas em relação ao verbo da minha oração. Às vezes, ele se coloca antes do verbo, outras vezes, depois do verbo. Tá vendo? E tem uma vez que ele entra no meio do verbo. Olha que estranho. Essas posições, quando a sua professora, lá no ensino médio, foi ensinar, ela falou sobre próclise, ênclise e mesóclise. E você chorou. Você falou, o que é isso, gente? Né? É o nome, esse é o nome dado à posição do pronome na frase. Se o meu pronome está antes do verbo, dizemos que ele está proclítico. Antes, e ocorreu uma próclise. Se ele vem depois, ele está enclítico. Ocorreu a ênclise. E intercalando no meio, ali entre a desinência que nós vamos ver, mesoclítico, mezzo, meio. Olha lá. É a nomenclatura da posição do pronome na frase. Tudo bem? Antes do verbo, como é que é? Antes do verbo, próclise. Depois do verbo, isso, ênclise. E entremeando o verbo mesóclise. Tá.
Professora, e que hora eu uso qual? Eu elenquei aqui as principais regras para ajudar você em sua redação, fechou? Colocação pronominal. Na organização dos enunciados, os pronomes sempre se associam a um verbo. E dependendo de certos fatores, podem ocupar 3 posições. Quais são as 3? Próclise, ênclise e mesóclise. Em alguns casos, algumas posições são obrigatórias. Quando? A próclise. Por que às vezes, em algumas orações, eu obrigatoriamente tenho que usar? Né? Esses dias eu recebi, no trânsito, eu estava dirigindo. Sabe quando a gente para no semáforo e o pessoal vem entregar panfletos de propaganda? Era o panfleto anunciando, vendendo casas num condomínio fechado. E esse panfleto tinha como lead, aquela frase principal, aquela chamadinha, a seguinte oração: aqui vive-se bem. Olha lá, esse era o texto. Eu na hora pensei, que dó, né? O pessoal da área da propaganda do lançamento dessas casas se preocupou tanto em fazer um panfleto bonito, colorido, chamativo, mas não se preocupou com a língua portuguesa. Está errado. Por que é que está errado? O pronome está aqui, não está? Após o verbo. Foi? Aí você vem para cá. Certos tipos de palavras que se sobressaem pela tonicidade e quando posicionadas antes do verbo, exercem atração. Aí, você, estudante, vai ter que entender que palavras vão funcionar como um ímã. Essa é um advérbio. Ele vai sempre puxar. Então, nesta oração, para ela estar correta gramaticalmente, ó, eu escreveria que aqui se vive bem. Olha o cuidado numa redação, não é? Quais são as palavras que vão exigir a próclise? Quais são as classes? Vamos elencar? Toda palavra negativa. Ele não me contou. E nunca ele não contou-me. Ele nada nos disse. Nunca ele nada disse-nos. Palavra negativa puxa pronome. Os advérbios. Lembra do advérbio? Aquela informação de tempo, modo, lugar. Onde é que se vive bem? Aqui, advérbio de lugar. Todo advérbio atrai. Rapidamente se resolveu. Porque rapidamente é o modo como se resolveu, de forma rápida. Os pronomes relativos, indefinidos, demonstrativos, também são fatores de próclise. Eles puxam, eles atraem. Que me restou? Pronome relativo. Tudo lhe interessa. Pronome indefinido. Aquilo a entristeceu. Aquilo demonstrativo. Pronome atrai, puxa. As conjunções. Ele mora em Natal desde que se formou. Eu não posso dizer desde que formou-se, porque desde que é uma conjunção, está unindo as duas orações. Uma estrutura em que traga a preposição em, mais um verbo no gerúndio. Próclise obrigatória, em se tratando, nunca em tratando-se. Essa estrutura, né? Esse elencar de classes é muito importante para você, viu? Porque numa hora que você está redigindo, você tem que observar, né, a presença do pronome. E aí, professora? Tudo bem, agora eu já entendi que na presença de pronomes, conjunções, advérbios, o pronome vem antes do verbo. E que momento ele vem depois? Não é? Qual é a obrigatoriedade? É uma só, hein?
Essa regra é muito interessante, porque ela vai muito contra a nossa oralidade. Não tem um dia que você não diga, me empresta, me devolva, me desculpe, chora, me liga, né? Não tem. E quando eu penso na gramática, eu vou ver que houve aí uma incorreção gramatical. Porque a regra é, vamos, nunca se comece uma frase por um pronome oblíquo. Então, ao invés de pedir me desculpa, o que é que você vai dizer? Desculpe-me. Ah, fica mais bonito, não fica? Ao invés de dizer me dá, dê-me. Olha que romântico, que chique. Você não vai dizer me empresta, empreste-me. Me liga, ligue-me. Porém, existe a oralidade, que na oralidade você pode falar. Mas quanto mais eu melhorar a produção, né, oral, melhor eu vou entender na hora do texto. Você concorda comigo? Tá vendo? No início de oração, nunca. Então, não existe se concentre, concentre-se. Tudo bem? Sabe aquela música bacaninha? Chora, me liga, implora. Né? Chora, me liga. É chore, ligue-me. Né? Tá vendo? Vai. Após uma vírgula. Por quê? Porque, na verdade, ela está falando dessa mesma regra. Ó, ao final da reunião, vírgula, preparei-me. Início de oração. Tá vendo? Esse é o início da minha oração. Vamos colocá-la em ordem direta? Preparei-me para a viagem quando? Ao final da reunião. Eu tenho aqui uma informação de tempo, advérbio de tempo, lembra? Ele tinha que estar aqui, ó. Né? Mas ele foi deslocado para que todo mundo prestasse mais atenção ao tempo do texto. Por isso a vírgula obrigatória. Então, resume. Não enrola? Resume, professora, vem. A próclise, ó, é obrigatória quando no texto aparecerem essas classes gramaticais, ou essa estrutura em mais gerúndio. A ênclise é obrigatória, porque se não acontecer nada disso, tanto faz como tanto fez. A ênclise é obrigatória em início de oração e após uma vírgula. Professora, eu não entendi essa observação que você fez, tanto faz como tanto fez. Então, vamos lá. Imagina que você diga, todos se prepararam para a prova. Tá tudo bem, não tá? Todos é pronome, puxou, todos se prepararam, sem problema. Agora, e se eu disser, o menino se preparou? Menino é substantivo. Você concorda que menino é um substantivo? Substantivo está elencado aqui? Não. Então, na ausência dos atrativos, e quando não for início de frase, não, tanto faz como tanto fez. Então, eu posso dizer, o menino se preparou, ou o menino preparou-se. Tranquilo? Então, vamos pensar assim? Eu falei sobre duas posições. Próclise, ênclise, e agora vem a mesóclise. Ela faz parte de uma linguagem mais culta, mais rebuscada, não é? De vez em quando, a gente joga um verbo, um pronome mesoclítico para chamar a atenção do meu leitor, né? A palavra classificar-se-á em. Você vai prestar atenção, não vai? E fica chique o texto, né? Mas em que momento ela é obrigatória? Para terminar esse bloco. Em que momento a mesóclise é obrigatória? Primeiro, o verbo do seu texto, que é a notícia central, ele tem que indicar uma ação que ainda vai acontecer, tem que estar no futuro. Olha lá. E é empregado no início da oração, porque no início não se usa pronome, você lembra? Vem. Considerar-se-iam anuladas as cláusulas do contrato. Considerar-se-iam. Vamos aqui para o meu quadrinho. Vai. O que é que eles fizeram? O que é que a gente precisa fazer? Quando você perceber um futuro, que aqui nesse caso é o futuro do pretérito, considerariam,
anuladas. Olha lá. E eu preciso colocar a partícula C, porque é o pronome, né? Considerar. Como é que eu faço? Busco a minha forma verbal, volto essa forma para o infinitivo, considera. Infinitivo é aquela forma nominal do verbo não flexionado. Jogo o meu pronome através da hifenização, hifenizo novamente e jogo a minha desinência verbal. Agora, cuidado, a mesóclise perde a força na presença de um atrativo, por exemplo. Se aparecer um atrativo aqui, ó, não. Negativo não é atrativo? Como é que ficaria? Não se considerariam. Tá vendo? Então ela vai perder a força. Não é uma orientação você fazer uma redação e encher de termo mesoclítico. Fica um texto mais cansativo, né? Para ser lido, culto, sem sombra de dúvida, mas como ela é de difícil construção, não é? Se pudéssemos evitar, se você puder evitar, se eu puder evitar, eu evito. Porque ela é chatinha e ela é meio rompante, né? Quando a gente fala a palavra classificar-se-á em, fica chique, fica lindo, concordo com você. Porém, dá uma ideia, assim, de uma coisa muito rebuscada, muito chique e distancia o meu leitor, o meu interlocutor. Tudo bem? Menino, fechamos mais um bloco, não é? Um beijo, espero que eu tenha auxiliado, ajudado. Boa sorte, hein? Beijo, até a próxima. Bom, acho que a vontade de ser militar mesmo já existia em mim desde quando eu era criança, porque eu sempre vi meu pai como uma figura de respeito, eu tinha a figura das carreiras policiais em si, eu tinha muita admiração, só que eu não sabia se isso era para mim. Até os meus 18 anos eu ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer. Não tinha feito vestibular, porque eu não sabia escolher um curso. Então meu irmão, que já era do SINV, que é o Serviço de Interesse Militar Voluntário, ele falou para eu entrar, porque tinha abrido uma nova turma, uma nova prova para você entrar no SINV. Foi aí que eu fiz a prova, em 2015, e entrei no SINV. Eu estava com 18 anos ainda. Fiquei 4 meses no curso de formação e foram os melhores 4 meses da minha vida. Foi aí que eu descobri o que eu queria de verdade. Eu vi por que nada identificava comigo, nenhum curso, nenhuma faculdade, porque era aquilo aí que eu queria para a vida inteira. Só que a gente estava com aquela incerteza, como era temporário, tinha aquela incerteza se ia efetivar ou não. Todo mundo com aquela esperança, só que 4 meses depois, eu no curso de formação na Academia da Polícia, o STF declarou inconstitucional e todos foram mandados embora. Foi aí que eu fiquei com aquela vontade que eu vou ainda entrar na Polícia Militar efetivamente. Por indicações de amigos, eu acabei conhecendo o Rodolfo, que foi o primeiro cursinho que eu fiz com o Rodolfo. Foram 3 meses de preparação em aulas presenciais e, é claro, os professores sempre aconselham, além das aulas, os professores sempre te aconselham, tiram dúvidas. E durante esses 3 meses eu me dediquei ao concurso da Polícia Militar. Com 3 meses eu fiz a prova, não tive muita dificuldade no momento da prova e quando saiu o resultado da primeira fase, eu tinha passado em primeiro lugar para a Regional de Posse, na prova objetiva. Para mim aquilo foi incrível, porque uma pessoa com 3 meses de estudo só e já passar, eu estava mais que realizada. Quando chegou a nota da redação, eu não alcancei o mínimo que tinha que ser feito. Então eu fui automaticamente eliminada. Para mim foi o maior baque da minha vida, porque para mim estava ganho já tinha conseguido, já tinha realizado meu sonho. Fiquei muito mal. Eu tentei entrar com recurso administrativo, eu tentei entrar na esfera judicial também, mas nada deu certo. Então eu me isolei de família, me isolei de amigos, eu fiquei quase que em uma depressão mesmo. E pensei, desisto, não é justo, para mim aquilo não era justo. Então o Rodolfo veio de novo, me mandou mensagem e falou, Grazi, não desiste.
você foi muito bem nessa prova com 3 meses de curso. E de muito ele conversar comigo, muito me aconselhar, eu resolvi voltar. Quando eu voltei para o Instituto Rodolfo Souza e tive todo o apoio do Rodolfo. E não só do Rodolfo, mas de todos os professores. Voltei a estudar, foi muito difícil para mim aceitar a derrota no último concurso. É muito difícil saber quando vai ter um próximo concurso. Então, você estudar com o edital aberto é muito mais tranquilo do que você estudar sem nenhuma previsão de um novo edital. Quando chegou agora em 2019, saiu o edital de ASP, que antigo ASP, agora Polícia Penal. Eu não queria fazer, não era meu sonho e eu falei para o Rodolfo, Rodolfo, eu não vou fazer. O Rodolfo mais uma vez voltou e falou, Grazi, faz esse concurso, faz que você vai dar conta, você vai gostar. Resolvi fazer e comecei a seguir a mentoria do Rodolfo, que ele disponibilizava questões todos os dias, ele dava nas mãos do aluno o que ele tem que fazer. Todo dia ele tinha ali o conteúdo, mais as aulas que eu assistia e mais as questões que a gente tinha que acompanhar todos os dias. Fui inclusive no aulão de véspera de ASP, que foi incrível. Foi muito difícil para mim conseguir, mas eu fui lá, fiz a prova, tentei me acalmar. Quando saiu o resultado, eu passei na primeira fase, mas eu ainda não queria comemorar, porque eu ainda lembrava do concurso da PM que eu comemorei antes da hora. Então eu estava com muito medo de que acontecesse de novo, de que eu passasse na primeira, caísse na segunda, que era o meu maior medo, que era a redação. Quando saiu a redação, eu consegui passar. Hoje eu estou na última etapa do concurso, aprovada em 4º lugar para a Regional de Goiânia. Até hoje eu não acredito ainda. Foi muito difícil perseverar nesse momento tão incerto, tão difícil. Mas eu continuei, graças ao Instituto Rodolfo Souza, seus professores e principalmente o meu mentor, Rodolfo. O Rodolfo, desde 2017, quando eu voltei a estudar, ele foi o meu mentor, desde sempre. Bom, hoje, depois de aprovada nesse concurso, é muito difícil escrever o sentimento, é de missão cumprida. Foram 3 anos de estudo, ininterrupto, indo em aulas, mesmo sem esperança de que vai sair ou não vai sair um concurso. É um alívio, sabe? Eu estou realizada, eu estou muito feliz. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar de emoção. E isso me emocionou também. Poder emocionar meu pai, que sempre foi um militar muito duro, um homem de muita fibra, é emocionante. Poder dar esse sentimento para o meu pai, compartilhar isso com ele, com meu pai, com a minha família, não tem preço. Hoje eu sou uma pessoa muito mais confiante, né? Eu era muito medrosa, todas as fases era muito medo de fazer uma prova, muito medo de encarar aquilo que inevitavelmente eu ia encarar. Nessa nova fase minha, de ser mais confiante, ter mais certeza, o Rodolfo fez parte disso. Ele sempre me disse, você é capaz, você vai conseguir. Então, graças a ele, sabe, ter sido meu mentor desde 2017, eu me tornei essa pessoa mais confiante, mais perseverante e que não vai desistir. O meu recado para o Rodolfo hoje é que ele também não desista nunca de fazer esse trabalho incrível que ele faz, de incentivar pessoas, de não só incentivar, mas de mostrar que é possível sim. Então eu só tenho a agradecer ao Rodolfo, ao trabalho que ele faz, a todo o aparato que ele dá para os alunos, psicologicamente, todas as formas possíveis. Eu só tenho a agradecer.